Olá, meus irmãos, bom dia para todos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. Veja, sexta-feira, dia 10 de julho, e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz para todos nós. E eu queria partilhar com vocês a palavra de hoje, que está em São Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23. E veja, Jesus envia os seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Não os deixará, porém, à mercê dos adversários. Haverá de conduzi-los por caminhos retos e socorrê-los em todas as suas circunstâncias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos, eu queria colocar aqui um ponto que Deus tocou muito no meu coração. Essa noite, quando eu fechei os meus olhos, tem dia que eu fico assim, pedindo a Deus uma visão de alguma coisa, aquilo que Ele quer colocar para nós, e ali eu não consigo ver assim nada de diferente, eu não consigo ter essa emoção. É assim que acontece. E de repente tem noite, tem dia que quando eu fecho meu olho, vem algumas coisas insistentes e eu fico tentando captar. E às vezes quando eu abro meu olho, depois de ter visto aquelas coisas todas, eu fecho meu olho querendo continuar aquela visão, aquela emoção. E essa noite, Deus, a mão era tão luminosa, era uma mão tão luminosa, mas tão luminosa, brilhava como um ouro assim que eu nunca vi. Era a mão de Jesus sobre a humanidade, a mão dele sobre a humanidade. Eu queria passar isso para vocês, meu irmão, para que a gente não tenha medo. Era uma mão que brilhava e vinha raios, mas raios poderosos dessa mão. Eu não queria nem acabar
nem abrir meus olhos para eu não parar de ver aquela visão. Mas imediatamente depois vinha uma sombra muito escura, dançando em volta, de cima para baixo, sobre a humanidade. Ao mesmo tempo que vinha aquela luz radiante, com aqueles raios maravilhosos, era um ouro que eu nunca vi, um dourado tão forte. Mas vinha uma sombra muito forte sobre todos nós, sobre a humanidade. E veja, meus irmãos, nós estamos passando por este momento de dificuldade. Mas o que Deus quer falar para nós também, e tem muito a ver com a palavra de Deus, que Deus coloca para nós hoje. Ele fala: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E, meu irmão, eu não me esqueço de uma missa que eu participei, e era a missa do lava-pés. Era a missa do lava-pés. A gente estava vivendo assim vivendo a Semana Santa, e era aquela missa maravilhosa, os discípulos lá, representados por pessoas da comunidade, o padre lavando os pés, a pessoa de Jesus Cristo, persona Christi, que é o nosso sacerdote, lavando os pés dos discípulos. E ao final, era aquela cena maravilhosa que não sai do nosso coração, não pode sair do nosso coração. E no final, na hora da bênção final, o padre, ele explica muito bem para nós o que é a Santa Missa. É missão. A Santa Missa também é missão. Ela é o envio. Aquela bênção que ele dá no final da Santa Missa é o envio. Por isso nós temos que ficar muito atentos a tudo que acontece. Antes eu não fazia assim, mas hoje eu assisto a missa quase que inteira com o olho fechado, para que nada me distraia, porque às vezes na nossa frente tem aquelas pessoas, muitas que vão até com roupas inadequadas, casais que ficam se beijando, se acariciando. Não que seja errado, mas na missa não é lugar para isso, na igreja não é lugar para isso. Nós temos tantos lugares para cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua hora. Pessoas que vão com certas roupas que chamam muita atenção. Então, meu irmão, muitas vezes agora nós não estamos tendo oportunidade das missas presenciais, mas o que eu estou falando é o que eu escuto também de vários irmãos meus. E veja, nós não podemos deixar que nada despece a nossa atenção, que nada roube a nossa atenção, para que a gente esteja atento à proclamação da palavra e à Eucaristia. Nós não podemos dispersar, deixar que a nossa atenção seja dispersa, meu irmão. Porque naquela cena do lava-pés, assim como toda a proclamação da palavra de Deus, toda missa é um envio. E veja, Deus hoje ele fala para os discípulos, para os apóstolos de uma maneira especial. E eu sempre estou falando isso com vocês, meu irmão. A messe, ontem Deus falava para nós que a messe é grande, os operários são poucos. E cada dia Deus quer ajuntar mais um como operário dessa messe. E minha irmã e meu irmão, como o nosso matrimônio também é um chamado a sermos esses pastores, as ovelhas no meio de lobos. Então, eu quero convidar a cada um de vocês, mesmo aqueles aos nossos sacerdotes, aqueles que abraçaram o sacerdócio, a nós que abraçamos o matrimônio, ao professor que abraçou a profissão de ensinar. Meus irmãos, quantos professores ateus, quantos professores céticos que estão hoje, ao invés de colocar Deus no coração dos jovens, estão tirando Deus do coração das pessoas, pelas suas atitudes, pelas suas palavras. Professores de história, de filosofia, professores de matemática, de português, de geografia.
independente da matéria. Nós temos oportunidade de sermos essas ovelhas no meio de lobos e não lobos. Nós temos oportunidades, meus irmãos, independente da profissão, que seja médico, que seja doutor em qualquer área, que seja aquele que cuida da limpeza, do mais simples, do mais humilde ao mais estudado, ao mais preparado. Nós precisamos de tomar posse de que nós somos essas ovelhas no meio de lobos. E como tal, nós devemos proceder ensinando, levantando, exaltando o nosso Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas também possam ser tocadas, saradas e curadas nas suas enfermidades. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos agindo como lobos. E veja, e nós não temos que ter medo da dificuldade. Muitas vezes nós nos atemos somente à dificuldade. Aquelas palavras que dizem, olha, ele fala, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Muitas vezes nós nos apegamos somente à parte difícil, mas veja bem o outro lado. Vamos nos ater à parte que nós temos a certeza, a confiança de que Deus estará no meio de nós. E ele fala, quando vos entregarem, ele fala para nós, meu irmão, não vos preocupeis com o que falar, nem com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Meu irmão, a hora de calar, Deus vai falar para nós, Deus vai nos inspirar. A hora de nos levantar também, Deus vai providenciar através do seu Espírito tudo aquilo. Não tenha medo, a única coisa que Deus fala para nós, não tenha medo. E muitas vezes nós nos apegamos somente às dificuldades. E veja, ele fala, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai é que falará através de vós. E ele fala, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Meu irmão, isso é uma palavra de esperança, é uma palavra de fé. E na primeira leitura, veja o que Deus faz. Ele faz um convite para você e ele faz um convite para mim. Assim fala o Senhor. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Meu irmão, eu não sei o que te separa do amor de Deus, que é pleno, que é grandioso. E todo aquele que está em Cristo é vitorioso, é muito mais do que vencedor. E ele fala, vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor, dizei-lhe, livra-nos de todo mal e aceita este bem que te oferecemos, o fruto dos nossos lábios. E neste momento, meu irmão, eu quero te convidar a, num clamor, num louvor, estender os nossos olhos para Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te damos graças. Feliz aquele que tem por protetor o Deus de Jacó, que põe toda a sua confiança no Senhor teu Deus. Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que ele contém, tudo que ele contém. Ele é um Deus que cumpre as tuas promessas. Senhor Jesus, nós cremos na tua presença no meio de nós. Nós queremos ter, Senhor Jesus Cristo, a confiança. Nós queremos te pedir e te louvar por confiar em nós. O Senhor nos confia essa missão. E o Senhor nos envia como ovelhas no meio de lobos e garante para nós, Senhor, a tua proteção. Por isso nós queremos te louvar e te agradecer e te reconhecer como nosso único Senhor e Salvador.
E nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, porque nós temos certeza de que muitas vezes nós estávamos na boca do leão, Senhor, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos amou, o Senhor nos socorreu, veio em nosso socorro. E é o Senhor mesmo que diz que nós não precisamos de ter medo de nada, porque o Senhor estará sempre com a tua mão forte, como aquela visão que abriu hoje esta oração. A tua mão poderosa. Nós sentimos, Senhor Jesus Cristo, essa sombra hoje que aterroriza, Senhor Jesus Cristo, o teu povo, a raça de Israel, a raça escolhida. Mas nós também queremos tomar posse daquela mão brilhante, aquela mão que é o próprio Espírito Santo que estava sobre nós, nos defendendo e nos conduzindo. Muito mais forte do que a sombra é a tua mão poderosa. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por mais este momento de certeza de que o Senhor está no meio de nós, de que o Senhor caminha conosco. E ainda ontem eu conversava com uma das minhas filhas espirituais, talvez uma das mais novas filhas espirituais que se apresentou ontem para mim. E ela falava de um medo, falava de uma sensação de terror. E eu falava para ela: filha, nunca mais repita isso, medo disso, medo daquilo. Repita: eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. E eu sei que essa minha filha estará ouvindo esta palavra, esta oração no dia de hoje. E para todos vocês que às vezes estavam como esta minha filha espiritual, vocês todos eu considero como meus filhos espirituais. Talvez vocês estejam com medo, mas eu proclamo para você esta mesma palavra que eu pedi que esta minha filha repetisse: eu sou vitoriosa, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Mês de julho é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Repete comigo, meu irmão, minha irmã: eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. A minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Os meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. A minha igreja é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. A minha fé é vitoriosa e será fortalecida pelo poder do sangue precioso de Jesus. Que aquela mesma mão brilhante, com aqueles raios luminosos, esteja, meu irmão, sobre você agora, que é a própria mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e paz para você. Compartilhe, convida mais um para se inscrever neste canal. Você, meu irmão, é o meu convidado para ser padrinho e madrinha deste canal no dia de hoje. Simplesmente convidando mais um para que se inscreva nesta obra que é de Deus. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.